Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então, vocês terão vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se todavia, entretanto, o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse, pois depois de atravessarem o Jordão, hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que texto atual. Diante da vida que todos nós vivemos, há sempre decisões a serem tomadas. Hoje, seu celular despertou, você teve que tomar uma decisão rápida. Ou eu levanto, tomo um banho e vou para o culto, ou eu deixo a cama me abraçar. Ou eu vou ficar aqui quentinho, confortável. Desde as micros decisões até as macros decisões, a nossa vida, ela é totalmente pautada por decisões. Por isso que eu falo com você nessa manhã sobre o poder de uma decisão. O poder de uma decisão. Uma decisão pode mudar tudo. Uma decisão pode te levar, te conduzir ao caminho da bênção, ou te conduzir ao caminho da morte. Esse texto ele é muito atual, porque nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos decidir com sabedoria. Deus ele criou o homem debaixo de liberdade. E eu amo o fato de que, embora ele tenha colocado sobre nós o livre-arbítrio, ele não é um Deus que não respeita a nossa decisão, mas ele deixa muito explícito aquilo que ele gostaria que nós escolhêssemos. Ele dá uma diretriz para o povo de Israel. Ele diz: olha, diante de vocês tem um caminho de bênção e um caminho de maldição, um caminho de vida e um caminho de morte. Vocês estão comigo? Diga amém. Agora vocês vão ter que decidir, mas a minha preferência é que vocês escolham um caminho de bênção. Se vocês escolherem o caminho de bênção, vocês verão os seus anos sendo estendidos sobre a nação. Vocês vão colher dos frutos. Vocês vão ver gerações e gerações sendo abençoados. Não tem como nós dizermos que Deus é mau. Ele nos deu o livre-arbítrio, mas Ele deixou bem claro aquilo que Ele deseja que nós escolhamos. Existem algumas decisões que são extremamente importantes e que têm o poder de influenciar o nosso futuro. Algumas decisões vão chegar para você esse ano, e eu senti no meu espírito de trazer essa palavra ainda em fevereiro, porque nós temos ainda muitos meses até o final do ano, mas quando você piscar já é dezembro. A gente já está fazendo a virada aqui de novo, está passando rápido, sim ou não? Então, nós precisamos refletir sobre as decisões que nós temos tomado e sobre aquilo que está pautando o nosso presente momento. Estar onde você está hoje é fruto de uma decisão. Estar no trabalho que você está hoje foi fruto de uma decisão. Pastor, mas eu não queria estar, mas você aceitou, sim ou não? Você não foi obrigado, você disse sim. Ah, eu não gosto, é diferente, mas você decidiu aceitar. Estar casado com quem você está casado hoje foi uma decisão. Estar na igreja que você está hoje foi uma decisão. Estar no país que você está hoje foi uma decisão. Em algum momento, lá no Brasil, né, na Europa, em Portugal, não sei de onde você veio, houve um momento que você pensou: eu preciso me mover, eu preciso sair daqui, as coisas aqui estão muito difíceis, eu preciso tomar uma decisão. Você está aqui no Canadá hoje, e estar no Canadá é fruto
de uma decisão. Até mesmo as situações mais difíceis que você está enfrentando hoje também é resultado de uma decisão. Por exemplo, toda dívida que você carrega hoje é fruto de uma... Sim ou não? Ah, pastor, mas eu queria tanto. Está tudo certo. Mas vai gerar consequências, sim ou não? Depois a conta chega, sim ou não? É fruto de uma decisão. Tudo bem que para realizar um sonho, às vezes está tudo certo parcelar em 10 vezes, né, irmão? Às vezes a gente dá uma parceladinha para realizar um sonho. Mas a conta chega. E nós vamos ter que lidar com as consequências. Ter dinheiro na conta hoje, inclusive, também foi fruto de uma decisão. De gastar menos do que você ganha. De se preparar financeiramente. De investir, de guardar dinheiro, é fruto de decisão. Ou seja, hoje, quando você se olha no espelho, você é um reflexo das decisões que você tem tomado. Sejam elas no âmbito familiar, empresarial, pessoal, espiritual, nós somos o resultado das decisões que nós estamos tomando. E escolhas, decisões são como sementes. Você tem a oportunidade de plantá-las, mas o fruto delas vai nascer. Toda decisão que eu tomar vai gerar uma consequência na minha vida, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, na minha comunidade e muitas vezes até mesmo no meu futuro. Eu quero meditar com vocês alguns homens da Bíblia que tomaram decisões difíceis, porque muitas vezes o caminho da bênção é um caminho difícil. Se te falaram que o caminho da bênção, o caminho da porta estreita, o caminho do milagre é um caminho fácil, que vai dar tudo certo, mentiram para você. Então, se você está passando por pressão, se você está sendo de alguma forma espremido, pode ser que você decidiu andar pelo caminho mais difícil, porém que leva a vida, porém que leva a bênção. Eu quero que você reflita enquanto a gente vai meditar aqui nessa realidade. Por exemplo, nós vemos Abraão. Abraão, ele foi um homem que a decisão dele mudou tudo. Toda a narrativa bíblica acontece porque Abraão decidiu obedecer. Ele é conhecido como o pai da fé. Ele, em um certo dia, lá em Gênesis 12:1-4, ele recebe um direcionamento de Deus. Deus diz para ele: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha o peso dessa decisão. Quem é homem sabe o peso que nós carregamos para decidir. O peso que nós carregamos, porque é uma decisão que um homem toma errada, a família inteira sofre. Os filhos vão sofrer. Aquele homem, ele teve que pegar a sua esposa e dizer assim: Deus mandou a gente ir, só não falou para onde, está tudo certo. Você imagina isso? Mulheres, imagina teu marido falar para você: Deus está mandando a gente embora. Para onde? Não sei. A palavra de Deus diz que Abraão, ele teve que romper o cordão umbilical com a sua família. E decisões vão exigir com que você rompa cordões umbilicais com aquilo que não está te nutrindo mais. Ele teve que entender: essa terra para mim já não dá mais. Aqui já não faz mais sentido. Deus mandou eu ir, então eu vou obedecer e eu vou. Ele não tinha GPS, não tinha Starlink na época, não tinha como, ele não sabia, ele só obedeceu. Qual foi o resultado da obediência de Abraão? A promessa que Deus fez a ele, que ele seria frutífero, próspero, se realizou. Abraão não viveu para ver, mas Messias, Cristo, Jesus, veio da descendência de uma decisão. Ele decidiu se mover. Abraão, ele nos ensina que grandes decisões quase sempre vão exigir o romper umbilical com aquilo que não está te nutrindo para o teu futuro. Tem coisas hoje que você está se alimentando, que você sabe que não vai te levar para o futuro que Deus escolheu para você. Mas você continua ali, conectado, dependente daquilo. E Deus já falou para você: se mova. Toda promessa vai começar com uma ruptura, com uma quebra. Você teve que deixar a sua nação, você teve que deixar alguém para trás. Você teve que dizer: olha, eu estou indo. Não, mas ninguém na sua família foi. Tudo bem, mas eu tenho que ir, eu estou indo. Eu vou botar o pé na terra gelada, mas eu vou. E tem que ser muito doido para vir para cá, né, irmão? Hoje de manhã, menos 25. Falei: Jesus, menos 25. A decisão, por exemplo, de Moisés.
Hebreus 11, 24 e 26 é muito legal o livro de Hebreus, porque ele mostra um pouquinho a foto mais ampliada da vida de Moisés. Diz que, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, ele decidiu obedecer a Deus. Moisés, ele cresceu no Egito, ele foi educado pelos egípcios, ele era poliglota, ele era filho de hebreu, mas estava no Egito, ele tinha benefícios, privilégios, mas ele percebeu que aqueles privilégios que ele tinha não condiziam com aquilo que Deus estava chamando ele. Então o texto diz que ele decidiu tomar uma decisão. Olha, o palácio é muito bom, mas está corrompendo aquilo que eu acredito. Não, olha, é muito bom estar aqui com benefícios e garantias, mas é ilícito. Eu não posso ver meu povo sofrendo e ficar calado. Eu não posso ver meu povo ali sendo escravizado e dormir à noite. Eu vou ter que tomar uma decisão, e a decisão de Moisés, vocês conhecem, ele vai, ele foge. E ali ele passa por um processo, e nós sabemos que a decisão de Moisés acaba gerando o êxodo. A tirada do povo de um lugar de escravidão para um lugar da promessa. Vocês estão comigo? Digo amém. Com Moisés nós aprendemos que há decisões que vão nos custar a nossa posição. Há decisões que, para preservar o destino que Deus tem para nós vamos ter que abrir mão daquilo que é confortável, mas é ilícito. Daquilo que está dando resultado, mas não é de Deus. Daquilo que aparentemente todo mundo aplaude, mas decepciona o coração de Deus. Ele tomou essa decisão, e o fato dele decidir, Deus guardou a vida dele. Eu amo a decisão do filho pródigo. A decisão do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai dele, ele decidiu, me dá a minha parte da herança. Naquela época, dizer isso para um pai é dizer assim: para mim o senhor morreu hoje, eu não tenho mais pai, me dá a parte da herança porque eu quero ir. Ele foi, o pai liberou, é um pai de liberdade, o nosso Deus é um Deus de liberdade, ele deixa você escolher. O filho pródigo foi, e você sabe a história, ele acabou comendo ali com os porcos, mas um dia, ele decidiu voltar para casa, e nunca é tarde para voltar para o pai. Nunca é tão tarde para voltar de volta para a casa do pai. Ele, dentro dele, até pensou: eu vou voltar, o meu pai com certeza vai me punir. Mas quando ele chega, tem uma festa preparada. O pai olha para ele e diz: que bom que você decidiu voltar, porque aqui é o seu lugar. Ele coloca um anel, ele coloca uma roupa, ele fala assim: mate o novilho mais gordo, que nós vamos fazer churrasco. Porque o meu filho estava perdido e ele decidiu voltar. Mas para decidir voltar, você precisa decidir se humilhar. Você precisa decidir se despir da arrogância. Você precisa decidir, olhar para dentro de si e dizer assim: eu errei, eu falhei, e agora eu preciso e dependo da graça de Deus. Houveram decisões também que acarretaram problemas na Bíblia. A decisão de Adão de desobedecer. Nós estamos aqui hoje e nós vivemos pelo fruto do nosso trabalho. As mulheres sentem dores de parto porque Adão decidiu comer do fruto. Consequências. O pecado entra na humanidade a partir de uma decisão errada. Nós vemos ali um grande líder em 1 Samuel, Saul. Ele não foi chamado para oferecer holocausto, sacrifício. Ele foi chamado para reinar. Aí o que Saul vai fazer? Ele decide fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Ele disse assim: meu Deus do céu, o Samuel está demorando. Sabe aquela pessoa impaciente? Samuel era um profeta mais velho, então ele devia andar bem devagarzinho. Tem alguém aqui agoniado? Tá aqui, ó. Gente, mas esse homem, até chegar aqui eu não aguento. É muita ansiedade. O que ele fez? Ele faz um holocausto. Ele oferece um sacrifício. Resultado: Samuel chega devagarinho, dizendo para ele assim: ó, hoje Deus rasgou o reino da sua mão, porque você fez aquilo que não era para você fazer. Você botou o nariz onde você não foi chamado. Deus levantou um novo rei. Decisão. A decisão de Judas. Judas decidiu trair o mestre. Judas decidiu colocar um preço em Jesus. Ele disse assim: para mim vale 30 moedas de prata. Quanto que Jesus vale para você, irmão? Porque a gente olha para Judas e a gente diz assim: meu Deus, Judas é um canalha. Mas a gente muitas vezes troca Jesus pelo nosso Instagram. Muitas vezes a gente troca Jesus pelo trabalho. Muitas vezes a gente troca Jesus por uma série inteira da Netflix. Mas quantos livros da Bíblia você leu já esse ano? Quantos minutos, quantas horas você gastou na presença de Deus esse ano? São decisões, tá tudo bem, você pode decidir não estar nesse ambiente, é uma decisão.
Você pode decidir, eu não vou entrar aqui nesse quarto, eu não vou orar, não quero saber. É uma decisão. Mas as decisões que nós estamos tomando está moldando a nossa vida. Deuteronômio 30:15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Deus estava dizendo, vocês estão entrando na terra prometida. E eu sei que aqui, para muitos de vocês, para mim também, é uma terra da promessa. Eu sei que muitos de vocês saíram do Brasil pensando que chegariam aqui e que talvez tudo daria certo, tudo se conectaria, e parece que alguma coisa aconteceu errada aí no meio do caminho. E você está tentando entender o que você está fazendo hoje no Canadá, menos 25 graus. Alguns sem dinheiro, com saudade, sem amigos, se sentindo sozinho. Foi fruto de uma decisão. Mas o fato de nós andarmos com Deus, o fato de nós mesmo colhendo as consequências das nossas decisões, não abandonar a Deus, é o que nos sustenta e é o que vai nos fazer chegar do outro lado. Deus estava dizendo, a terra é prometida, vocês carregam uma promessa, mas não adianta entrar na terra prometida com a mentalidade do Egito. Não adianta vocês, como escravos, entrarem numa terra que emana leite e mel. Vocês não vão se sentir merecedores, vocês vão entrar lá e vocês vão com certeza se desviar. Cuidado, cuidado, porque vocês vão ter propostas. Vocês vão ter a oportunidade de adorar outros deuses. Vocês vão estar ali e lá parece ser tudo muito grande, né? Os espias foram espiar a terra e disseram, os frutos daquela terra são gigantes. Talvez aqui você está ganhando um dinheiro que você não ganharia no Brasil. São uvas fartas, são portas largas, mas isso não muda o fato de que toda decisão que Deus não está no centro vai fazer você prosperar. Porque prosperidade não é aquilo que você está acumulando na sua conta bancária. Prosperidade é você viver esse tempo tão curto que Deus nos deu, debaixo do favor e da graça de Deus. Essa semana me veio um pensamento muito doido assim. A gente vive como se fosse num grande Monopoly. Quem conhece o jogo Monopoly? Quem já jogou Monopoly? Né? Você tem dinheirinho ali, você compra um banco, você compra um negócio, você compra uma casa. É um grande Monopoly, uma hora vai acabar. Você vai levar a tua casa com você? Quando chega um momento que, e aí? Você não vai levar nada. Então, é como se Deus estivesse nos dando a oportunidade de tomar decisões durante um curto período de tempo, 70, 80, 90 anos, 100 anos, se tiver muita sorte, e essas decisões vão pautar a próxima geração, mas a gente não leva com a gente. Vai ficar. E a gente às vezes trabalha e vive como se, pelo amor de Deus, a gente não coloca prioridade naquilo que é prioridade. A gente decide perder o casamento para fazer um bom negócio. A gente decide perder o relacionamento com os filhos para conseguir comprar um carro novo, para conseguir pagar uma parcela. Ah, pastor, mas e aí, como é que fica, né? É difícil, porque eu tenho tanta coisa, eu tenho que pagar tanta conta, tanta coisa na minha vida. Tudo bem, a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e todas as coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia também diz que ela nunca viu um justo mendigar o pão. Irmão, você está aqui, está difícil, mas podia estar pior. Você está aqui, mas você tem um carrinho, você tem um basement, uma casinha, você tem um chuveirinho quente, sim ou não? Tá ruim, mas tá bom, hein? Tá ruim, mas tá bom. Tá tudo redondinho. Tá trabalhando, vai, continua nessa aí que a chave vai virar. Deuteronômio 30:16. Pois hoje, Deus diz, hoje eu ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus. Andem nos caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Deus não falou amanhã, Deus não falou ontem, Deus falou hoje. Então você precisa sair daqui nessa manhã tomando uma decisão. É hoje, não é amanhã. E eu quero compartilhar com vocês algumas decisões que eu acredito que sejam muito importantes para que você tenha um futuro próspero. Porque as suas decisões estão afetando o seu futuro. Primeiro, o texto está dizendo, Deus diz para o povo de Israel, decidam quem vocês vão servir, se ao Deus verdadeiro ou ao mundo. Quem é o seu Deus? Quem você tem adorado? Você precisa tomar uma decisão nos dias de hoje, porque o muro é do diabo. Enquanto você está no muro, para o inferno está tudo bem,
Porque ou você entra de cabeça, ou você vai ser sempre aquela pessoa assim mais ou menos. Eu gosto de sentir um arrepio, assim, eu gosto de aparecer de vez em quando na ceia, tomar uma ceia assim, né, me sinto purificado, me sinto limpo. Eu vim me lavar hoje, tomei uma ceia aqui, tô zero. Vamos voltar para a vida que eu tenho. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Ou vocês vão escolher o Deus de vocês, ou vocês vão adorar outros deuses, ou vocês vão amar a Deus e não ao mundo. 1 João 2, 15 ao 17 diz: não amem o mundo nem aquilo que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Eu quero fazer algumas perguntas para você refletir. Você tem vergonha de dizer que você é cristão? Aqui está tudo certo. Lá no trabalho, você tem vergonha de dizer que ama Cristo? Lá no seu trabalho, você tem vergonha de dizer aos seus amigos que talvez não professam a mesma fé que você é um dizimista? Que você é um ofertante? Ou você está com medo das pessoas olharem para você e dizer assim: você vai para a igreja e dá dinheiro para o pastor, né? Vocês são tudo uns babaca mesmo, né? Você tem medo de assumir a sua vida cristã publicamente? E eu não estou dizendo você colocar na bio do Instagram: eu amo a Cristo, aí embaixo você coloca assim, escorpiana. Não é isso. Não é isso. Tem um gênio difícil. Essas misticidades, irmão, tem que se libertar disso em nome de Jesus. Teu signo é o Espírito Santo, não existe esse negócio de signo, pelo amor de Deus. Fica olhando para a lua para você ver onde você vai parar. Lucas 9:26, olha como isso é sério. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, Jesus está dizendo: o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não é normal você vir no culto de domingo e durante a sua semana você viver uma vida de mentiras. Não é normal você estar aqui no domingo e viver uma vida de lascívia, de prostituição, uma vida de pornografia. Pastor, mas eu luto contra isso. E você vai morrer lutando, porque enquanto você for carne, você vai ter que esmurrar o teu corpo, como diz Paulo. Você vai ter que dar vida ao teu espírito para que a carne morra. Pastor, mas eu já orei tanto para Deus me tirar isso, Ele não me tirou. Pois é, Paulo vai dizer: esmurre o teu corpo. Você vai ter que lutar, vai ter que morrer lutando contra isso. É o que a Bíblia diz. Porque, mas a igreja me aceita do jeito que eu sou. Você pode até vir do jeito que você é, mas a fé cristã é para pessoas que não se aceitam como são. A fé cristã é para aqueles que olharam para dentro de si e disseram: eu preciso de um Salvador. A fé cristã é para aqueles que olharam para dentro de si e disseram assim: miserável homem eu sou, mas a sua graça me alcançou. A fé cristã tem muitas outras religiões. Se você está procurando um Deus que te aplaude no meio do seu pecado, que está batendo palma, não é o Deus da fé cristã. Não é esse Deus que vê você enganando, explorando, mentindo, traindo, e você chega aqui como se nada tivesse acontecendo. Decidam hoje qual é o Deus que você vai servir. Você pode confundir a nossa igreja. Você pode achar que aqui é um lugar só para você vir tomar, né? Não, eu preciso tomar um banho de fé, eu preciso ir lá porque hoje eu vou sentir um arrepio. Irmão, não é isso. A Bíblia não nos ensina que estarmos aqui é sobre sentimentos, sensações. Isso pode acontecer, mas você precisa vir aqui adorar a Deus, entregar o culto a Deus. Você precisa chegar aqui para levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, pedir perdão pelos teus pecados, reconhecer as suas falhas e na segunda-feira levantar a cabeça e continuar caminhando. Vocês estão comigo? Digam amém. Quem é o seu Deus? Deus estava dizendo: escolham o seu Deus. O seu Deus é os sentimentos, porque se você é frustrado e você para, provavelmente o seu Deus é os seus sentimentos. E nós não andamos por aquilo que nós sentimos, irmãos. Sabe, você não vai sentir sempre. Não é, às vezes você vai sem sentir. Obediência não é sobre sentir. Obediência é você ir mesmo sem você entender, mas confiando que Deus já preparou o caminho. Quem é o seu Deus? É o dinheiro?
Pastor, quando falta dinheiro lá em casa é uma guerra, o seu Deus é o dinheiro. Pastor, quando eu não consigo, eu começo a discutir, é um problemão lá em casa. Tem alguma coisa que você precisa ajustar aí. Quem é o seu Deus? A segunda decisão importante que você precisa tomar é que não deixe para amanhã uma decisão que precisa ser tomada hoje. Deus estava dizendo, hoje eu falo para vocês, existe um caminho de bênção e um caminho de maldição. Qual que é a decisão que você está procrastinando? Você sabe que você precisa decidir, mas você está procrastinando. E a gente tem uma tendência muito grande como brasileiros de sermos procrastinadores. Qual que é a decisão que você está adiando que você sabe que você precisa resolver? Você precisa encarar que amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês. Quero provocar vocês nessa manhã. Quando que você vai decidir cuidar de você? Porque quando a doença chega, já está tarde demais. Quando você vai decidir ter tempo para os seus filhos? Porque aqueles brinquedos espalhados não vão ficar lá por muito tempo. Quando você menos perceber, eles já estão grandes e estão pedindo para você deixar eles lá na outra esquina, que eles não querem que você deixe na frente da escola. Quando você vai decidir investir no seu casamento? Pastor, está um problemaço lá em casa, meu casamento não vai para frente. O que você está fazendo para que isso mude? Quem está com problema busca ajuda. O que você está fazendo? Até quando? Quando que você vai decidir mudar essa realidade? Ou você prefere viver em guerra para o resto da sua vida? Porque é cansativo, sim ou não? É cansativo, irmão. Viver debaixo de confusão é cansativo. Quando você vai decidir assumir a ferida que fizeram em você como cicatriz? Virar a página e ir. Quando que você vai assumir, deixar o que te machucou para trás, levantar a cabeça e parar de desconfiar de todo mundo? Não, porque eu fui ferido uma vez, agora eu vou me ferir aqui de novo. Porque me decepcionaram aqui, vão me decepcionar aqui de novo. A vida é assim. Você precisa decidir continuar caminhando. Você precisa decidir ir. Ninguém disse, meus amigos, que seria fácil. A Bíblia não nos oferece um caminho fácil. A Bíblia nos diz, pegue a tua cruz e siga-me. Você já parou para pensar que você está andando com a cruz no ombro? Eu estou fazendo academia agora, eu fico imaginando, né? Eu não estou conseguindo levantar muito peso, irmão. Eu fico imaginando, gente, Jesus ele fazia fisiculturismo, não é possível. Porque ele carregou uma cruz uns 3 quilômetros aqui, no agachamento. Apanhando. A vida cristã é isso. Está pesado, mas ele está carregando com você, vai. Ninguém disse que seria fácil, até porque é difícil seguir a Cristo, é difícil ser um discípulo de Jesus, é difícil ser manso e humilde de coração, sim ou não? É difícil não mentir, é difícil vencer vícios, é difícil você vencer a tentação da carne, é difícil, não é fácil, mas é muito difícil também ir para o inferno. Você vai ter que escolher qual difícil que você quer encarar. Qual difícil que você vai escolher? Casamento é difícil, sim ou não? Pode responder, irmão, sem medo. Não responde para dentro não, pode falar, é ou não? Claro que é, lógico que é. Precisa de muita humildade, muita conversa, muito diálogo, muito amor, muito perdão. É difícil sim. Mas o divórcio também é difícil. Os seus filhos crescendo longe dos pais, uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro, também é difícil. Estar solteiro é difícil, mas estar num relacionamento abusivo também é difícil. Irmão, fazer dieta é difícil, sim ou não? Agora a igreja levantou, acordou. Fazer reeducação alimentar é difícil, sim ou não? Cuidar do corpo é difícil, sim ou não? Ir para a academia é difícil, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas ser obeso também é difícil. Eu perguntei, vocês vieram de capacete, irmão. Ficar doente porque está comendo mal também é difícil. Se olhar no espelho e não se sentir bem com a sua aparência também é difícil. Escolha o seu difícil.
Qual difícil que você vai escolher hoje? Ter disciplina financeira é difícil, mas estar endividado também é difícil. Trabalhar é difícil, sim ou não, irmão? Muitas vezes é difícil. Acordar de madrugada é difícil, mas estar desempregado também é difícil. Tirar a carta de motorista é difícil, sim ou não? Mas andar de TTC também é difícil. Pastor, é difícil andar de TTC? É difícil, mas andar de a pé também é difícil. Você vai ter que escolher qual difícil você quer enfrentar. Mateus 7, 13 ao 14, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. A Bíblia nunca disse que seria fácil, mas ela está nos chamando, escolha o teu difícil. Qual que vai ser o seu difícil? Terceiro conselho: decida quem vai andar ao seu lado e acessar a sua mesa. Eu gostaria de ter muito tempo para ficar aqui nesse ponto. Nós não temos esse tempo, mas essa escolha é inegociável. Quem vai andar do seu lado? Quem vai acessar a sua mesa? Quem vai falar no seu coração? Quem você vai decidir dar a liberdade para te dar um conselho? Quem você vai decidir colocar dentro da sua casa? Quem anda do seu lado, quem acessa a sua mesa, quem anda na sua casa, muitas vezes vai falar no seu coração, e isso pode ser uma bênção, mas isso também pode ser uma maldição. Porque você pode se enfeitiçar com conselhos e comentários de quem não faz parte do seu futuro. Vou dizer algo muito frio para você, mas tem amigos que você ama, mas eles não fazem parte do futuro que Deus tem para você. Tem parente que você ama, mas você sabe que não faz parte do futuro que Deus tem para você. Quem que vai acessar a sua mesa? Porque existem pessoas que não querem mudança. Existem pessoas que elas não querem uma vida de renúncia. Elas não querem uma vida pautada na palavra de Deus. Elas querem uma vida de desobediência. Elas amam, elas gostam disso. Elas aceitaram essa realidade. Mas você não precisa ser assim. Você pode ser diferente. E você não precisa desrespeitar para seguir a sua fé. Essa semana eu fui cancelado por falar de respeito e amor no meu Instagram. Tá tudo bem você discordar amando, sim ou não? Até porque nós não somos do evangelho que mata, nós somos do evangelho que morre. O evangelho nos chama para isso. Olha, tá tudo bem, você tem a sua fé, nós não concordamos, mas eu continuo te respeitando e tá tudo certo. Mas eu não vou poder seguir o mesmo caminho que você. Por quê? Porque eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou naquilo que eu creio ou não. Pastor, isso aqui acontece de vez em sempre. A pessoa está vindo, ela se converteu, e quando você se converte, você vai ter que ser radical. Cara, se você está aqui na igreja e faz poucos meses que você está aqui, você vai ter que ser radical, senão você não vai conseguir ser liberto. Não, pastor, eu vou lá porque eu vou influenciar. Você não vai influenciar ninguém, irmão. Você acabou de sair de lá. Você acabou de sair de lá. Você não vai influenciar com um copo de cerveja na mão. Você não vai influenciar nesses ambientes onde essas pessoas estão. Vai passar um tempo com o Espírito Santo. Vai se lavar no rio de Deus. Sabe, vai ter tempo de leitura bíblica para depois você ir lá evangelizar os seus amigos que estão hoje perdidos. Porque a sua vida prega mais do que as suas palavras. A sua família vai pregar mais do que as suas palavras. Você não precisa nem falar muita coisa, irmão. Chega com a tua família nos lugares que você antes frequentava. Eles vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu? Cara, você está diferente. Foram as minhas decisões. Cuidado, porque quando você entra numa batalha espiritual, descalço, contra o diabo, você vai tomar, irmão, pescotada. Porque o diabo não está de brincadeira não. Lá em Atos, fala que os filhos de Seva, os filhos de um judeu, foram lá expulsar o demônio. Eles foram botar a mão na cabeça do demônio, e o demônio falou assim: Jesus eu conheço, Paulo eu também conheço, mas vocês, quem são? E deram um couro nos caras. Os caras chegou tudo quebrado, Paulo não estava entendendo nada. O que aconteceu? A gente tentou expulsar os demônios no seu nome. Não, você tem que desenvolver relacionamento com Deus. Depois você vai para a guerra. Vocês estão comigo, meu irmão? Cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem amigos que sentam na sua mesa para ficar fofocando, para ficar falando besteira? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: por que essas pessoas se sentem à vontade com você? Sabe um fenômeno que acontece? Ninguém chega para mim para falar mal da igreja. É um fenômeno, né, irmão? Mas chegam na mesa de outras pessoas.
E a pergunta que eu quero fazer para você: ou a gente vai levar um nível de maturidade, ou a gente vai ficar nisso aqui, ó. Essa, sabe, conversinha furada, conversinha dali. Vamos se alimentar de rede social, vamos se alimentar do que os portais estão dizendo. Vem e pergunta. Você não é um homem, uma mulher maduro? Chega e pergunta: estou com uma dúvida, queria entender isso aí. Toma uma decisão, corta pela raiz. Você que trabalha na construção, por que o cara chega para você e ele se sente à vontade falando para você que ele está numa vida de pornografia, de prostituição? Por que esse cara se sente à vontade na sua presença para dizer isso? Por que essa pessoa, ela se sente à vontade para dizer para você: cara, eu estou traindo minha mulher? Não, você tem que ser o cara que ele vai falar assim: eu vou pensar 10 vezes, porque se eu falar isso para ele, esse cara não vai me deixar em paz. Porque nós apontamos o caminho, nós somos luz. Você foi chamado para ser luz. Esse é o convite do Evangelho. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Escolha muito bem quem vai andar com você em 2026. Tome essa decisão, porque isso vai pautar o seu futuro. O que acontece com você? Qual que é o resultado de você andar com uma pessoa que te ajuda a ser um melhor esposo? Qual é o resultado, mulher, de você andar do lado de mulheres que te inspiram a ser melhores todos os dias? Ou você vai pedir um conselho para sua amiga, ela vai falar assim: separa mesmo, esses caras são tudo complicados, vai, separa. Sério mesmo que você está insistindo nisso ainda? Ou você vai sentar na mesa de alguém que vai dizer assim: meu amigo, vamos tomar um café, não desiste da sua família não. Cara, pega aqui, ó, eu vou pegar na tua mão, vou com você até o final. Família é projeto de Deus, cara. Não desiste da sua família. Quem serão os amigos que você vai escolher para 2026? Qual é o resultado de você andar do lado de um sábio? Qual é o resultado de você andar do lado de alguém que te incentiva a crescer, que te incentiva a orar, que te incentiva a ler a Bíblia, que te incentiva a honrar a tua família? Qual que é o resultado disso, irmãos? Sabe, o diabo, ele é especialista em colocar pessoas no seu caminho que vão atrasar pelo menos 10 anos da promessa na sua história. Pelo menos. É uma amizade errada, é um conselho errado. A Bíblia está repleta disso. Eu queria ter tempo, mas a gente não tem tempo para poder ir a fundo com vocês. A Bíblia está repleta de conselhos errados que foram dados para homens que ouviram, obedeceram e depois, resultado, maldição. Por isso que Deus está dizendo: olha, tem um caminho de bênção e um caminho de morte. Eu quero que vocês escolham a bênção, pois escolham a bênção, porque eu vou abençoar vocês. Mas é uma decisão totalmente de vocês. Agora, do lado da pessoa certa, muitas vezes, aquilo que demoraria 10 anos para acontecer, acontece em 1 ano. É uma conexão do reino, é uma porta que se abre, que Deus muda a sua história. Quem são as pessoas que vão acessar a sua casa? Porque vamos aqui concordar que existem pessoas que, se você tirar a vida dos outros da conversa, não tem mais o que falar, não tem assunto. Senta só para falar mal do próximo, senta só para fofocar. Nós vamos ter aqui uma série do pecado da língua. Nós fizemos essa série há 2 anos atrás, foi extraordinária. Nós vamos fazer esse ano de novo, porque esse ano eu quero que a gente possa crescer em maturidade, uma igreja madura, uma igreja que ame a Cristo, que siga aquilo que a palavra diz. Sabe, aqui não é uma casa de show gospel, aqui é uma casa onde pessoas querem arrependimento, onde pessoas querem mudar de vida, onde pessoas querem realmente andar no caminho do Senhor e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e nós seremos luz. Luz. Se afaste de amizades tóxicas. Deus está falando com você hoje. Você vai para sua casa hoje refletindo: quais serão as minhas decisões? Fique de pé comigo em nome de Jesus. E por último, e mais importante de todas, decida entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus. Deuteronômio 30, 19 ao 20. Hoje eu tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Agora escolham a vida. Olha que Deus de amor. Ele está dizendo: escolham a vida, porque você pode até tentar ser feliz longe de Deus, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que ali não é o seu lugar. Lá não é o lugar que Deus te chamou para estar. E como aquele filho pródigo, Deus está com a mesa pronta, mas Ele está esperando você decidir voltar. Mas quando eu voltar, como que vai ser? Ele vai jogar na minha cara? Não, não. Tem um anel, tem novas sandálias, tem uma nova veste. Ah, mas o filho mais velho vai ficar nervoso sim, porque ele está na presença do pai. Ele vai achar injusto, mas o pai vai celebrar. O pai vai celebrar. Entrega a sua vida. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente entrega no domingo e na segunda a gente quer tomar de volta. Você está aqui, você está entregando a segunda-feira. O evangelho não é para o domingo. A mensagem que eu prego é para amanhã. É para segunda-feira. Amanhã, lá no TTC, lá no Subway, lá no seu trabalho, você vai lembrar quais são as decisões que eu vou tomar essa semana.